E aí, hoje, a gente tem a honra aqui, né, de receber, nós vamos ter duas palestras. A primeira palestra é com o nosso querido Alecrim. E o Alecrim é uma pessoa muito especial, sabe? Ele é da expedição, mas é uma pessoa incrível, que todos nós aqui na expedição aprendemos a amar. Essa aqui é a verdade. Olha, o Alecrim hoje vai falar para a gente sobre vida simples e os elementos da natureza. O Alecrim é terapeuta Ayurveda, é instrutor de yoga e também é estudante da tradição védica. Ele tem vários projetos e eu achei muito interessante os nomes dos projetos do Alecrim. Por exemplo, Ayurveda fora da caixa, olhar humanizado, quem mantra seus males espanta. Ele também é culinarista Ayurveda. Amor na cumbuca é a palavra-chave. Ele é pesquisador do diálogo entre o corpo, seus movimentos e a natureza, reconhecendo a permacultura na tecnologia fina do corpo, ou seja, o movimento melhor aproveitado com o mínimo de esforço. Eu também descobri, sei um pouquinho assim, que o Alecrim é um excelente companheiro. Isso é o nome da sua esposa. É que tem um nome, né, especial, e eu nunca. Tem um nome, tem dois nomes, Sasaki, né? tem. Sasaki. Márcia Sasaki. Márcia Sasaki. A Márcia, e Alecrim também é pai, e eu tive a oportunidade de vivenciar com o Alecrim um momento assim que ele me convidou para participar, e eu percebi, ele é muito querido pelos amigos dele. E eu me senti muito grata de participar, de conhecer alguns dos amigos do Alecrim e de como ele emana, né, bem-estar. Só abrindo esse sorrisão assim já deixa a gente impactado. Nós combinamos, porque depois serei eu a falar, eu vou contar a experiência do sítio. Eu já cheguei a falar para vocês, né? A gente pensou em fazer da seguinte maneira: o Alecrim fala, depois eu falo, e aí a gente abre para questões que vocês tiverem. Pode ser assim? Então, com muita honra, apresento o nosso querido Alecrim. Fique à vontade, Alecrim, para começar. Maravilha, Liz, agradeço o carinho, agradeço o convite de supetão. Ontem era quase 9 da noite, eu acho, a gente estava falando e ela me colocou na barca. E aí, generosamente, cedeu um espacinho do tempo dela, que seria dissertado hoje, para poder compartilhar com vocês um brilho, um sabor, né, de um olhar. Bom, dentro desses projetos todos, um que cabe bem, eu acho, falar, que foi até o meu trabalho de conclusão de curso de educação física, que eu desenvolvi um trabalho de desenvolver a autonomia, desenvolver esse autoconhecimento com os educadores nas escolas, né? Então, é um trabalho que eu faço aqui no município e no município vizinho. E vendo disso, assim, o porquê trabalhar dessa maneira, por que levantar a bandeira do autoconhecimento, principalmente nesses lugares, né? Só trazendo essa contextualização de um projeto que casa com o lugar que a gente está habitando nesse momento, né? Uma sala virtual, mas que tem aí uma ligação direta com a academia e essa abertura generosa, né? Essa costura entre a ciência, né? E a espiritualidade. A gente poderia colocar como espiritualidade essa atitude humana, essa atitude de interesse, né? De nós humanos, nós natureza. Enfim, acompanhando essa expedição até aqui, foi me trazendo perspectivas
de um conhecimento que eu estudo faz alguns anos e pratico, que tem a ver com esses saberes dos povos que viviam completamente conectados, né? Que reconheciam, na realidade, essa conexão. E isso é bom lembrar. Na realidade, uma conexão, ou conectados, todos nós estamos. Todos nós somos conectados. O que faz a diferença é quando a gente lembra e esquece disso. Né? Então, todos nós vivemos a possibilidade de um autoconhecimento constante. Todos nós vivemos a possibilidade de uma vida simples constantemente. Essa simples no sentido de pergunta e resposta, onde como é o meu diálogo com o meio? A começar com o meio corpo, com o meio mental. Como que eu me relaciono com esse meio que me acompanha, essa complexidade entendida como corpo e mente. Então, existe esse diálogo constante, quer a gente lembre, quer a gente esqueça. Né? Em momentos que a gente esquece, em momentos de confusão, em momentos que eu me sinto raiva, que eu me sinto tristeza, que eu me sinto medo. E essa conexão existe, e esse diálogo continua acontecendo. Então, a diferença não está nem no estar conectado ou não, mas como lidamos com essa desconexão e com essa conexão. Né? E nada mais generoso do que a própria natureza para nos lembrar disso, para nos lembrar constantemente, né, o sol que brilha, constante, com essa luz autoevidente, assim como a consciência que nos acompanha com a sua luz autoevidente. Eu gostaria de trazer, eu sempre trago dentro das aulas e das partilhas um tom um pouco provocativo, no sentido de desmistificar essa vida simples, ou essa vida de autoconhecimento, né, que às vezes a gente coloca em lugares inalcançáveis, utópicos, né, e trazer para essa vida de todo dia. Então, o desafio hoje aqui é só trazer um lembrete que ele acompanhou todos os palestrantes, todos os convites que houveram nos nossos papos e nas nossas aulas maravilhosas, essas pessoas incríveis, com pesquisas incríveis, todas elas falam de um plano de fundo, de uma mudança significativa que começa na nossa atitude com os conteúdos que nos acompanham. Então, não é nem... o início não é nem na onde vê o lixo só. Para onde está, como que está a minha relação com o bairro, com a vizinhança. Esse diálogo ele começa nessas entranhas internas, nesses rios internos, né? Isso ficou muito claro. Eu acho que para todos nós, ou para grande parte dessa maioria desse povo lindo que está se reunindo nessa pesquisa, que é aonde começa? Aonde damos o primeiro passo? A partir de onde? E aí, quando a gente para tudo e a gente se vê nesse corpo, se vê nessa mente, se vê com vontade, se vê com impulso e pulso, e aí a gente vê que, é aqui esse solo. Como eu lido com esse solo? Como eu lido quando a raiva me visita? Quando eu lido quando a tristeza me visita? Quando eu lido... E essa tristeza, essa raiva, a gente pode ver como um impulsionador, ou a gente pode ver como um parasita, né? Na nossa horta interna, na nossa floresta interna. E como que a gente vê isso, né? E vários professores trouxeram esse prisma, assim, de esse aparente obstáculo, e a gente pode virar um olhar e olhar como um indicador, né? Ali me indicando algo. Então, esse obstáculo aparente se transformando no indicador, e aí como eu lido com esse indicador? O que ele me indica? Qual é a dor? Qual é o incômodo? E o que eu faço com isso? E aí existe a possibilidade de olhar para o incômodo em si, para a sensação, ou existe a possibilidade de olhar para o que me faz ter esse incômodo? E aí a gente dá mais um passo, né? Então a gente percebe que autoconhecimento ele acontece na vida de todo dia. Vem uma pessoa que a gente gosta e a gente tem estímulos com essa pessoa. E a gente visita ou encontra pessoas que para a gente pode não ser ter encaixado. E como que é viver com esse não encaixado? Como é lidar com esse não encaixado?
E assim como a própria relação com a casa, coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto de fazer, como que eu lido com aquilo que eu gosto, eu vou só para o que eu gosto, e como que eu me distancio daquilo que eu não gosto, e como que eu olho para aquilo que eu não gosto, e o porquê. Então, esse processo, né, de viver a vida de todo dia, um professor uma vez recebeu uma pergunta, um amigo, professor, de um aluno, professor, qual é o sentido da vida? Aí ele virou, viver. O sentido da vida é viver. E esse viver acontece a todo instante. Então, um convite que eu faço a todos nós agora presentes é: a vida está acontecendo agora, você está me ouvindo. Existe um complexo de emoções que surgem a partir de cada palavra que eu vou entoando, umas se encaixam e te levam a visitar outros lugares, e outras desencaixam, e outras são quase que imperceptíveis. Nesse momento, eu e você, juntos, com toda essa galera, respiramos. Nesse momento, juntos, com toda essa galera, buscamos uma certa mudança. Buscamos validar uma certa atitude, uma atitude talvez mais alinhada com a própria dança da Terra, né? Então a gente já começa a perceber que nesse exato momento existe uma dança pulmonar, não só que se limita ao nosso pulmão, mas a gente pode lembrar que essa dança pulmonar, ela está no corpo inteiro, porque todas as células respiram. E é muito fácil, isso eu estou trazendo esse paralelo só para brincar um pouquinho com vocês, que muito fácil a gente pensar respiração, pulmão, narinas, boca, né? Só que existe, todo o corpo se beneficia da respiração, porque do pulmão passa para o coração, para a corrente sanguínea, e o sangue vai na pontinha do dedo, no couro cabeludo, em todos os tecidos. Então, a respiração acontece em todo o corpo. E, na realidade, isso acontece no nosso curso. A cada instante, a cada encontro nosso, a gente começa a ampliar esses olhares e começar a perceber esses olhares mais sistêmicos, aonde eu me vejo numa inteireza. E eu me vejo não desconectado do ar, mas esse ar que costura o universo inteiro. E a gente pode falar também, um outro nome que a gente poderia dar para essa costura seria a consciência. A consciência costura eu e você e todo o universo nesse momento. Então, seguindo essa linha dos Vedas, ou da tradição védica, que são nada mais, nada menos escrituras antigas, advindas de pessoas que estavam completamente conectadas assim, à escrita antes, e daqui a pouco, oralmente, passando de pessoa a pessoa, até um ponto que alguém começou a escrever aquilo que era passado. Então, assim se dá. Então, não é Veda, não é Índia, não é só o povo do Oriente, mas isso se dá na humanidade, é uma história nossa, né? Antes, o não falar e a comunicação para além da fala, e isso ainda existe, essa comunicação que vai além da nossa voz. Às vezes, virtualmente, numa sala virtual, é difícil de sentir a presença, né? O cheiro da pessoa, mas a gente quase sente isso às vezes, né, aqui. A gente quase sente o cheiro do outro. A gente olha assim e ouve, e aí a gente consegue, no tom de voz, sentir algo além do que só aquela palavra ecoando, né? A gente sente uma presença. E aí a gente sente também, a gente começa a lembrar dessa presença no outro, essa presença está na gente, a gente começa a ver que, opa, não sou sozinho. Existe um mar de presenças respirando junto em direção ao grande oceano da consciência, todos na mesma direção desse grande oceano. Então não importa se eu me sinto um riozinho muito fininho ou uma grande nascente, ou se eu estou assim num rio me sentindo junto com várias outras águas, ou não importa, a gente está todos juntos dentro desse fluxo que leva para o grande oceano, né? E aí, brincando com essa analogia, que também os professores védicos trazem muito, né? Essa analogia com as águas, já desconstruindo também. É como se nesse momento agora eu te convido a te reconhecer como uma onda, né? E esse ser onda, às vezes a gente se sente assim, uma marolinha, e às vezes a gente sente uma grande onda, né? E às vezes a gente sente assim um mar meio mexido, meio uma onda não tão clara, meio confusa. Independente de qual é a característica, a roupagem dessa onda e a qualidade dela, essencialmente, essa onda
seja a pequena ou a grande, água. Nesse lugar, não importa o tamanho da onda, ela se dilui em água. Então, trazendo esse convite para que a gente possa lembrar desse lugar que nós se diluímos, que não importa se eu sou PhD nisso ou naquilo outro, não importa o quanto que foi o meu berço de estudo, tem um lugar que a gente se dilui, tem um lugar que a gente é junto, e esse lugar que somos consciência. E aí as escrituras vão desconstruindo tudo, essa expansão de consciência não existe. Existe consciência. E a expansão a nível de mente, a nível de ego. Então é muito interessante a gente lembrar disso. Qual é o ponto de referência? Porque de verdade é essencialmente consciência. E aí existe sim o viver mais consciente, o viver consciência, mas menos consciência da própria consciência, né? Então existe esse viver e a gente não se dá conta. A gente esqueceu desse estado consciente. Por N motivos. Por várias influências. E tudo bem. Mas essencialmente somos consciência. É brincando um pouquinho lá e voltando. Seguindo essa linha do próprio conhecimento, né? Que vinham desses povos que viviam e se relacionavam, então se comunicavam de N maneiras, e aí vem a voz, aí vem a repetição, e aí vem a fala repetida, e aí vem a escrita em dado momento. Então esse acompanhar, né? Mas originalmente esse acompanhar vem, essa inspiração, esses textos vêm de pessoas que viviam o lembrar constante dessa consciência. Pessoas que viviam esse estado de presença. Que muitos e muitos momentos do nosso dia a gente vive isso. E em outros momentos a gente só esquece, mas está sempre presente. Então, em alguns momentos a gente vai sentir uma onda bem quase insignificante, quase que horizontal. E em outros momentos a gente vai sentir como um prédio de 20 andares, uma onda gigante. Então, depende do ponto de vista e depende de onde estamos, né? Se somos um estudioso de uma grande academia e vamos parar, talvez, no meio de uma favela, e lá, por talvez uma influência ou outra, a gente vai sentir um cabeção, né? Cheio de conhecimentos científicos. E talvez sentir que podemos sentir de diferentes maneiras, né? Podemos sentir a significância de um conhecimento científico e talvez vazio, oco, ou reducionista, ou a gente pode se sentir insignificante perto daquelas pessoas que vivem com o pé na terra, que sabem lidar melhor com a mudança, de repente, que vivem com o mais simples. Então, no mesmo cenário, uma figura que tem um grande conhecimento científico pode sentir um nada, uma onda quase que horizontal, perto de pessoas que vivem intensamente uma vida de cada vez, um dia de cada vez, como talvez num cenário de uma favela, com minimalismo. E na mesma proporção, essa pessoa pode sentir um maior do que aquele povo. Então, independente do cenário, do lugar que eu me encaixo ou desencaixo, existe uma prática. Essa prática do autoconhecimento, ela nos banha, todos nós, porque estamos vivos e respiramos. E ouvimos nesse momento, não só a voz do alecrim, mas a própria voz interna e tudo que está rolando aí dentro de cada um. E ouvimos a vizinhança e a vida não para, continua acontecendo e a consciência vai iluminando tudo isso, né? Eu comigo, eu com o outro, o meu meio. E esse que ilumina, essa que ilumina, sempre presente. Iluminando a confusão, sim, às vezes. E tudo isso hoje em conceitos, podendo ser dialogado entre nós, né? E podendo ter uma certa ideia em comum, conceitos que a gente vai construindo e desconstruindo e vai refinando e desconstruindo de novo e construindo e desaprendendo para aprender diferente. Tudo isso hoje, que a gente saboreia dessa maneira, teve um viver isso. E existe um viver ainda disso. E tudo isso
nesse viver por códigos naturais, como brilho do sol, calor que o sol, e aí aquece a pele, e aquece a cabeça, e a gente percebe calor no corpo. E aí a gente percebe dia iluminado, aí a gente percebe pele iluminada. E aí da mesma maneira o contato com uma água calminha, e aí a gente entra naquela água, e aquela água vai, aquele sonzinho, aí a gente percebe calma no corpo, calma na mente. Então a gente vai andando por solos, às vezes meio lameado, e a gente vai sentindo esse estado lama de viver. E aí a gente vai caminhando por rochas e solos bem sólidos, a gente vai sentindo esse estado sólido de viver. Então o que eu estou trazendo na realidade, esses elementos da natureza, o autoconhecimento, a vida simples, é tudo junto misturado, sim, são olhares sistêmicos, é um desdobramento, segundo a tradição. E aí tem várias linhas, né? O corpo de conhecimento, a tradição védica é um corpo de conhecimento, é como se vocês vissem o corpo inteiro de vocês como um corpo de conhecimento, e ele é desdobrado hoje em algumas facetas que são respeitadas em todo o mundo. Uma delas, a maioria de vocês devem conhecer, eu já ouvi falar pelo menos, né? Yoga. Yoga é um membro, é um braço desse corpo de conhecimento. Ayurveda é um outro braço, um membro desse corpo. E cada membro desse corpo vai desenhar uma faceta. É como que cada professor aqui que nos visitou, ele fala de uma faceta desse corpo de conhecimento, consciência, ou viver consciente. E aí vem um que fala sobre o movimento mais com as florestas, o outro com os resíduos, o outro com essa relação mais fina com o próprio estado mental, o estado emocional. O outro com essa capacidade de lidar com a própria casa, corpo e as estruturas fisiológicas. Então, independente disso, esse viver, ele vai se desdobrando, né? Então, a gente vai percebendo que esse desdobramento é constante. Essa influência é constante, ou seja, esse diálogo que acontece é constante. Entre esse eu e o mundo e eu. Entre esse viver consciência e o consciente de si. Né? Esse dar-se conta de si enquanto indivíduo e esse ser consciência como um, que daí o conceito natureza cai por terra. O conceito consciente cai por terra. Aonde a gente se despe de todas essas roupagens, umas muito legais, outras nem tanto, mas que já estão ultrapassadas enquanto consciência. E aí a gente vê os nossos movimentos todos. Às vezes uma força para uma direção, para outra. E perceber que a própria dança entre as forças acontece, e isso também pode ser chamado de vida, né? E quais são essas forças? O fazer e o não fazer. São duas forças importantes. Às vezes o não fazer, lembrar que é uma ação. Lembrar que é uma atitude. E às vezes muito inteligente, talvez quiçá mais inteligente do que o próprio fazer. E qual é a medida? E tem um lugar onde a gente não faz e simplesmente vive. Esse lugar encaixado. E então a gente pode falar aí, em sânscrito seria Raja, Sattva e Tamas, se alguém conhece, mas não importa. Seria esse movimento, essa ausência de movimento e algo no meio. E todos nós vivemos isso o dia inteiro. Em momentos a gente faz, em momentos a gente não faz, em momentos a gente não está nenhum e nem outro e está. Tem momentos que tem vontade de fazer, um impulso, uma inquietude, e tem momentos que fazer nada, virar rede, virar cama, virar sofá. Então esse lugar da inércia também é tão importante. Imagina nós, com ímpeto de fazer, uma ansiedade drenada, a flor da pele, querer dormir. Não consegue. Insônia. Então, quem disse que fazer é melhor que não fazer? Se eu não habito o lugar não fazer, eu não consigo dormir.
Se eu não afrouxo, eu não curto um abraço de um filho ou de uma pessoa que eu amo. O afrouxar, o não fazer, ele pode me ajudar a me diluir num abraço. A me fazer um com o chão, com a rede, com a manga que eu como, esse deleite. Então, a gente vai percebendo, na realidade, todos esses conceitos que vieram antes sem conceito, que apenas eram vividos, e a gente também vive eles hoje, só que às vezes, né, como é tanto estímulo, a gente é muito fácil de se perder. Se perder dentro do próprio corpo, né? Tá sentindo coisas e nem olhar para essas coisas que se sente, não fazer nada para isso. E os indicadores, né? As pestinhas, as coisinhas que a gente chama de peste, é um indicador. As coisas que a gente quer bem longe, como a raiva, é um impulsionador incrível que nos tira da zona de conforto. Então, hoje em dia tem muita purpurina em cima de uma vida espiritualizada ou de uma vida de autoconhecimento, onde você precisa de um incenso, de um tapete, de silêncio. Só que não. Você não precisa de nada disso. Tudo que você precisa você tem. O teu corpo, a tua mente e essa relação primária contigo. Tudo, todos os quesitos que você precisa para uma vida consciente, você tem. O principal deles é a consciência, é o dar-se conta que você vive, que você está vivo, ou melhor, que você existe. E aí a gente vai vendo que todos esses conceitos muito poéticos também são super viscerais e vivenciais. E aí a gente vai começando a ver que existe, não tem uma vida consciente ou uma vida não consciente. O viver inconsciente é iluminado pela consciência. Parece paradoxal, né? Mas a vida é um paradoxo, né? Também. E que lindo poder viver essa vida paradoxal. E que lindo poder viver esses opostos todos, né? Porque a gente é feito disso, desses opostos, um corpo muito sutil e um corpo denso juntos. Juntos. A inteligência que move tudo e a própria manifestação dessa belezura toda que a gente vive. Céu, terra, prédios, árvores. E todo esse material, prédio, vindo da própria terra. Vindo do próprio lugar. E aí a gente também vai desconstruindo esse lugar aonde a gente tem aversão a prédio e a gente deseja só árvore, né? Como é lidar com o que se tem? Como é transformar o que se tem? Né? E aí isso vai fazendo com que a gente comece a lidar com o prédio interno, com o concreto interno, com aquele lugar engessado, onde tem que transformar, às vezes tem que quebrar uma parede mesmo interna. Abrir espaço. E às vezes até colocar uma trepadeira ali naquela parede. Deixa ela crescer, deixar aquela parede mais bonita ainda. É uma honra poder estar aqui compartilhando um pouquinho desse olhar, desse sabor com vocês, porque eu ouvi tanto de vocês, assim, me inspiraram tanto, e eu exercitei ao longo de todo esse tempo a escuta, né? Normalmente eu falo bastante nas aulas. Ensaiei várias falas, falando com Rênia e Lise nos internos, né? E poder só ouvir vocês. E honrar esse convite por poder compartilhar um pouquinho, tá? Dessa desconstrução. Eu falo isso porque um dos projetos que eu tenho é Vida Fora da Caixa. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Para ficar mais palpável às vezes. A Ayurveda hoje em dia é vendido como um digno caminho de autoconhecimento, super redondo e super perfeito. Né? Como é vendido há muito tempo uma vida espiritualizada. Né? Onde é tudo perfeito, onde o positivismo, onde a simpatia até negligencia a própria empatia, né? A gente se torna tão simpático que às vezes é uma simpatia rasa, vazia e esquece da empatia. Enfim, brincando com as palavras. Mas eu vou dar um exemplo para vocês num cunho bem
pessoal, assim, né? Existem vários amigos meus que trabalham com Ayurveda, e aí você vem no consultório, você tem uma consultoria ayurvédica, e aí eu te prescrevo uma receita e falo que você é isso. Você é Vata, você é Pitta, você é Kapha. Para quem já ouviu. Para quem não ouviu, já ouviu pelo menos astrologia, né? Você tem alguns astrólogos no nosso grupo. Você é Câncer, você é Libra, você é isso. E aí, nesse momento, você colocou a pessoa numa moldura engessada. Naquele momento, você esquece que ela é uma natureza dançante. Naquele momento você esquece, ou a pessoa, você ajuda ela a validar que ela é aquele olhar limitado. E aí você dá uma dieta para ela para isso. Então você é isso e você precisa dessa dieta. Aí a pessoa vive no Nordeste, como grande parte de nós. E vem para o Sul. E vai ter a dieta do Nordeste. Não vai dar certo. Vai começar a dar problema. Aí constipou aqui no Sul, ou teve disenteria, um outro contexto. Ou seja, mudou de lugar. A mudança, ela pede adaptações, ela pede uma dança, um lugar onde eu danço diferente, onde, opa, o que é singular? Então, na maioria das vezes a gente olha, eu vejo meus amigos e essa abordagem onde a gente limita a pessoa, né? E a possibilidade de reconhecer que, aí um dos convites que eu faço, até mesmo para nós agora, né? Se eu não sei de Ayurveda, mas eu sei de astrologia, eu já ouvi falar, sei o meu signo, por exemplo. E aí, alguns astrólogos talvez tenham mais empatia com esse convite, outros menos, mas você é uma influência de todo o horóscopo. E esse horóscopo ele não é engessado, ele não está ali engessado no céu do mesmo jeito, o seu horóscopo, do mesmo jeito que você nasceu. Ele está constantemente dançando. E essa dança, ela acontece desde o momento que a gente nasce, antes do próprio parto, na vida intrauterina, desde a concepção, e aí ela vai se desdobrando ao longo da vida inteira. E esse desdobramento, as influências de todos os astros estão constantemente te fazendo dançar e mudar. Então, quando a gente se vê signo 1, específico, eu sou isso, com influência aquilo, eu sou, nesse exato instante, eu abro mão de eu sou consciência livre disso. Então, nesse exato instante, a gente fica patrocinando a todo tempo, eu sou isso, eu sou assim, eu sou ansioso, eu sou com raiva. Então, a gente vai colocando uma roupa e vai deixando aquela roupa com mais retalhos e retalhos, deixando ela mais pesada, né? Cada instante que a gente vai fazendo isso, a gente vai esquecendo da pessoa básica. Dessa pessoa que eu e você, a gente, é esse lugar onde a gente se dilui. A gente sacode assim, sai tudo, cai por terra. Toda essa se desfaz. E um dos convites que poderia ser prático para agora, né, seria, em vez de a gente começar a partir de agora a falar eu sou isso, eu estou aquoso, eu estou sólido, eu estou quente, eu estou pesado. Não quer dizer que eu sou pesado. É como se eu me engessasse, me colocasse para sempre, né? Então, o próprio rótulo, eles são para a gente se localizar, né? Mas que a gente possa lembrar disso, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, essa possibilidade de a gente olhar o sonho como uma inspiração, né? Porque se a gente ficar tentando o sonho em choque com a realidade, frustração não acerta, né? E da mesma maneira, assim, um rótulo ele pode me engessar ou ele pode me situar. Bom, eu estou assim, eu estou pesado, minha digestão está lenta, mas eu posso mudar isso. O que eu ativo na minha dieta que vai ativar a minha digestão? Né? Se eu me sinto sofá, e se eu me sinto sofá, ok, posso relaxar, me sentir sofá e virar um sofá gostoso. Mas viver uma vida sofá, eu deixo para o sofá. Né? E aí a gente começa a perceber que esse estar, ele pode ter uma dilatação, esse
né? Esse estado, ele pode se dilatar, a gente pode viver um tempo mais, um tempo menos. E o quanto que a gente dança nesses estados. Então, um dos convites principais, assim, depois desse estou, como eu estou, que é um bom exercício, né? E se localizar, né? Abrir mão desse sou, porque, essencialmente, somos essa consciência que ilumina todos os estados. Se somos essa consciência que ilumina todos os estados, quando eu estou raiva, consciência vem do raiva, iluminando raiva. Então eu estou tristeza, eu estou tesão, eu estou alegria. Esses estados passam. E o que fica? A matança passou, veio a floresta, matança de novo, e o que fica? Toda essa galera que veio antes, né, nos possibilitando hoje saborear esses conhecimentos todos e lembrar disso, né? Que não está lá atrás. Está com a gente agora, esse legado. Então a possibilidade de o que fazemos com isso tudo, a começar por onde? Pelo diálogo interno. Não tem outro. A gente pode ter uma poesia na fala, a gente pode ter ações muito meritórias, né, para fora, mas elas são insustentáveis quando não desde dentro, né? Elas têm um tempo, a gente cansa. O sorriso na cara às vezes cansa, né? E como é lidar com isso? Como lidar com essa capacidade que nos acompanha de viver esse diálogo, partindo desse minimalismo, eu e o meu cabeção. Essas molduras todas no qual a gente vai trocando, né? Por trás dessas molduras, a arte mesmo, né? A arte viva. A roupagem, a gente vai trocando todo dia, né? Mas o que fica por trás da roupagem? A natureza, ela é muito generosa porque ela tá lembrando o tempo todo isso pra gente, né? Horas vem vento, vem chuva, regiões do planeta com mais seca, outras regiões com mais chuva, e isso vai mudando. Somos isso também, essa constante mudança. Mas por trás da mudança, consciência. Gente, eu poderia falar muito mais, né? Sobre autoconhecimento, sobre vida simples, sobre os elementos da natureza, que é um cunho de pesquisa e estudo no qual eu busco viver todo dia, né? Alinhados ou inspirados por esse conhecimento. E lembrando que essas inspirações, elas são, às vezes, bem encaixadas com a realidade e, às vezes, tem um espaço entre elas e a realidade. E que a gente possa lembrar que, às vezes, encaixa e, às vezes, desencaixa. E isso é esse viver, né? De cada dia. Mesmo quando a gente se sente desconectado, a conexão existe. Mesmo quando a gente se sente vazio, sozinho, a consciência está preenchendo esse se sentir vazio, esse se sentir sozinha, sozinho. E a própria natureza nos possibilita essa generosidade em olhares, porque
segundo a tradição, tá? Todos nós somos constituídos dessas forças, no qual eu falei, o movimento, a ausência dela e algo no meio, e isso se desdobra, né? Como se a gente visse o nada e o desdobramento para esse vir a ser, né? Como o universo, como Big Bang. E é uma das explicações, né? Para esse viver que a gente vive hoje, um desdobramento até aqui. E cada nascimento, uma representação desse desdobramento. E esse desdobramento no corpo e mente, a gente poderia resumir a 5 elementos. Ou essas 3 forças dobradas em 3 famílias. Que seria o movimento, o sutil, que poderia estar vinculado ao elemento ar e espaço. Aquilo que eu não vejo com os olhos, mas percebo. Então todos nós temos qualidades que não vemos com os olhos, mas que percebemos. Pensamento. Sensação. E outras coisas, né? A voz do alecrim, vocês conseguem ver? Então a voz e outros elementos, né, que nos acompanham, que faz com que esse corpo, movimento, prana, energia vital, seja evidenciado por nós mesmos. Outra família que a gente poderia colocar é terra e água. Esse argila, essa estrutura, esse osso, esse músculo, esse fazer, esse estar, esse assentado. E outro elemento que a gente poderia, né, terra e água, argila, ar e espaço, sutil e denso. Então a terra e a água eu consigo ver com os olhos, eu consigo tocar, eu consigo pegar um pouco de água e colocar na palma da mão e ter um certo controle, né? Agora o ar escapa pelos dedos. E tem um elemento de transição. Então a gente tem assim essa dança entre o sutil, o denso, e algo que conecta, que a gente colocaria aqui, um quinto elemento seria esse fogo. Se a gente vê, ele está nesse mundo de transição, porque se a gente acende uma vela ou uma fogueira, a gente vê o fogo, como vê terra e água. Só que a gente vai tentar tocar, não consegue, o dedo atravessa o fogo. Então ele está entre esses mundos, sutil e denso. Tentando trazer essa costura dos 5 elementos, tá? De uma forma bem reducionista, assim, bem simplista, para que a gente possa ver essa sinergia entre os 5 elementos e esse indivíduo, e essa natureza, que nesse lugar de 5 elementos se diluem. Então não tem o ser natureza, somos. Ou estamos natureza. E eu acho que para fechar, todo esse conhecimento, todos os Vedas, todo esse conhecimento que veio antes, na realidade, apenas para lembrarmos dessa consciência que somos e para direcionar, né, para ajudar, para conduzir a esse lembrar. Então, todos esses... E lembrar do quê? Desse estado onde nós se diluímos, que em sânscrito chamamos de Satit Ananda. Eu vou tentar sintetizar da melhor maneira possível, que me cabe agora, porque cada palavra tem um desdobramento, né? Mas, nesse exato instante, todos nós existimos. Nesse exato instante, todos nós reconhecemos essa existência. Existimos. Com o planeta, com o universo inteiro. Sat. Todos nós nesse momento, então isso é uma definição comum a todos nós, nesse momento existimos. Todos nós nesse momento estamos conscientes que existimos. Chit. Todos nós nesse momento estamos conscientes que existimos. Temos a consciência dessa existência acontecendo. Vizinhança, cachorro, gato, galinha, pessoa, emoção, pensamento, vontade de fazer cocô, xixi, tudo isso junto.
Pessoa, enfermos, doentes, pessoas saudáveis, tudo, vizinhança, planeta, Marte. Temos consciência dessa existência. E nesse exato instante, somos preenchidos por essa consciência. Ananda. Esse preenchimento chama Ananda. Então, todas essas linhas de pensamento que vem da tradição védica, todo esse conhecimento é para nos lembrar desse existimos conscientes e somos preenchidos dessa consciência. E um dos nomes que se dá a essa costura, presença. Essa presença que nos acompanha, que não tem nome. Esse nome, ele aponta, tá? Cada um vai dar um nome. A gente pode chamar de Deus, amor, consciência. O nome só aponta para esse lugar. Que a palavra não alcança. Na realidade, a gente tenta definir. Então, toda a generosidade, poesia e também prática dessa tradição védica, por exemplo, que está completamente alinhada com os saberes dos povos que viviam e vivem aqui. Parece o outro lado do mundo, né? Na mesma terra. Água. Nesse lugar a gente se dilui, né? Consciência. Então, só para lembrar, né? Tô aqui para... Oi, gente. Ai, que bom que a gente é presença, né? Oi, gente. Que bom que existimos, somos conscientes dessa existência e brincamos cada um da sua melhor maneira, o que nos cabe. Então, na presença, continuamos, eu passo a bola para a Lise. Nossa, que palavras tão profundas, né? Acho que para começar a nossa semana, né? Me vem a sensação de que não tem nada perdido. Eu gostaria de que vocês abrissem os microfones para falar como foi, como essa fala chegou afetivamente para vocês. E também quero aproveitar a oportunidade para dizer que a gente vai dar um tempinho para, antes de eu começar a contar minhas histórias, vamos até, que tal a gente ir até umas 9h10, 9h15, conversando um pouco, né? E depois eu entro. Pode ser assim? Então, gente, abram os microfones aí e falem para o Alecrim como foi para vocês. Introspectar, expandiu, refletir, crescimento, muito obrigada, maravilhoso, muito delicado, muito sensível, serenidade. Muito bom, Alecrim. gratidão, Alecrim. Gratidão, Alecrim, muito bom, Serenidade. muito bom. Gratidão. Maravilha. Gratidão. Oh, que lindo. Vamos passar em... Opa. Mais alguém? Vamos passar, então, agora para a Rênia, ou a Rênia dá uma conduzida, né? Tem muitas coisas lindas escritas aqui no chat, e alguém pode também querer fazer uma pergunta ou falar. Rênia, é com você. Conduza. Oi, gente, bom dia. A Ingra pediu para falar. Oi, bom dia. Ai, Alecrim, que fala mais potente. Assim, essas falas que abrem portais, né? Que abrem um fractal para uma coisa multidimensional, assim, dentro da gente mesmo. E muito inspirador, porque, por exemplo, é a fala dos grandes avatares que passaram por aqui, né?
de Jesus, de Buda. Buda falava muito isso, que nós que iluminamos e colocamos a nossa energia no que a gente quer viver, né? Na nossa realidade. Tudo é alimentado pela nossa própria energia. Então, é muito maravilhoso. E a pergunta, ou talvez até um pedido para você desenvolver o tema, é sobre esse nosso poder de habitar a ilusão. Porque quando você fala, né, eu também falo bastante isso, assim, é impossível a gente desconectar, né? Inclusive nas constelações a gente vê que também é impossível morrer, né? Todos continuam vivos, todos continuam pertencendo. Então, assim, encarnado, desencarnado, está todo mundo presente. Então, essa presença é real, assim, e é eterna. Então, assim, morre a carne, mas a presença, a energia, no plano da consciência, né, no campo unificado de consciência, todo mundo está lá, né? Mas essa consciência autoexistente do ser humano, né, essa possibilidade de ter consciência da nossa existência é paradoxal, porque é justamente o que pode nos tirar dessa presença iludidamente e nos colocar habitando a ilusão. Então, a ilusão da máscara, onde a gente consegue todo um esforço para ser ou só cara de mal, ou só cara sorridente, mas a gente consegue o tempo todo alimentar essa ilusão e fazê-la parecer real, né? Fica muito convincente. Então, por exemplo, a ilusão da escassez, a ilusão da separação, parece muito real, porque a gente tem esse poder de habitar a ilusão. Então, se você puder falar um pouco com essas suas palavras tão simples e poéticas e verdadeiras, para abrir mais portais aqui, eu te agradeço. Maravilha, Ingra, pela fala, pelo carinho e pelas palavras também, pela pergunta. E vocês todos também pelo carinho, pelas palavras. Rolou várias borboletas na barriga por aqui. Então, nesse mundo no qual a gente vive, né, que você bem sabe também, é inevitável a ilusão, né? E da mesma maneira que se tem noite, se tem dia. Então é um estado inevitável, que muitos de nós estamos vivendo um estado iluminado dessa consciência, né, onde a gente consegue ver a nossa ignorância, ver a confusão e respirar nela. E outros mal ver a confusão, se vê na confusão, se veem totalmente identificados e perdidos, né, perdidos naquele... E por muitas vezes por não uma escolha lúcida e consciente nessa vida, que é questionável isso também, né, porque se a gente segue uma linha, se apoia numa linha que diz que escolhemos o lugar onde vamos nascer e os pais, né, ou se isso é um conjunto de manifestações que vêm já de uma conjuntura de ações passadas, então também é questionável, mas vamos se reduzir a essa vida, né? Já tem tanta coisa para falar sobre essa vida, né? Então, esse estado de ilusão, né, ele oscila, mesmo nas pessoas mais iludidas e confusas. Então, ela tem os lapsos de dar-se conta, né? Às vezes, o que acontece é que o meio, ele influencia muito, né? Vem como você está ali numa ondinha e aí vem uma onda e te leva, né? E então, essas marés que nos carregam, né? Mas, em um dado momento, muito particularmente, né, essa confusão que vivemos é o próprio gatilho para a mudança. A própria ilusão, ela é uma porta para a mudança, né, no qual a gente se vê totalmente embriagado desse fazer automaticamente, desse impulso, dessa escassez, e aí, em um dado momento, sei lá, como já foi falado até aqui, né, alguns exemplos muito simples. De repente você caiu na beira de um rio e tomou um banho. E aí deitou ali no rio e aí olhou e sentiu a pele gelada, aquecida pelo sol. E naquele momento, uau, vida.
nunca tinha vivido isso, né? Ou de repente, sei lá, você não viu sua avó e sua mãe nunca fez nada para você, chegou e foi ver sua avó e ela fez assim um prato e colocou, e o cheiro e tudo, e aquilo ali te preencheu de uma maneira que te lembra desse lugar. Então te dá esse sabor do consciente, e de sabor em sabor a gente vai tendo uma orquestra de texturas e sabores que vai fazendo com que a gente desenvolva essa habilidade palar, a consciência no movimento e a ausência da consciência no movimento, né? Não sei se eu me fiz claro, mas assim, tentando pegar essa como a própria raiva é um gatilho para tirar a gente da zona de conforto, a própria confusão é um gatilho para a gente buscar clarear alguma coisa. Nem que seja um clarear dentro da própria confusão, usando coisas que nos confundem, né? Mas é um processo mesmo, né? É um processo muito particular que nós, como Sangha, nós, como família, nos apoiamos, nos conectamos, nos lembramos e nos fortalecemos para ecoar isso para a humanidade, para que a gente possa lembrar a si mesmo e poder ajudar os outros a se lembrar, né? Então, lembrar que sim, a escassez é um estado, mas a gente pode viver, ou a gente pode viver outros estados. Vamos junto? Então, esse lembrar, né? Esse lembrar desse... que a ilusão, ela faz parte desse jogo, né? Da vida, desse lila. Então, é um processo mesmo. Estar vivo é viver na pele dor e prazer. Inevitável. Só que é isso, como você citou Buda na escrita e na fala, né? Buda... Fala, sensação existe, todas, grosseiras, sutis, né? E a noite faz parte. O não visto faz parte. O não tocado faz parte. Mas não é nem a ilusão ou dar-se conta da ilusão, mas é como lidamos com tudo isso. Mesmo conscientes, né? Então, esse processo mesmo. E que a gente possa, quando visitar, que a gente possa rezar para que algum amigo nosso da Sangha possa nos lembrar, né? Vem perto de mim, me lembra, dá um tapa na cara, me lembra que eu tô, me lembra que eu tô confuso, me ajuda, né? Que a gente possa se lembrar. Então, assim, eu vejo assim, essa expedição como uma grande família já, e que a gente está o tempo todo se lembrando de coisas. E aí vem, lembra uma coisinha, outro vem, lembra uma coisinha, a gente vai se lembrando, né? E horas a gente erra de novo, porque tem uma mecanicidade que nos acompanha também, que a gente tem que desmamar, uma mecanicidade que você mesmo falou, né? Herança, né? Dos que vieram antes, uma herança, né? Constelar. Só que a gente se dá conta na constelação, que é o que, Ingrid, né? Que você, estudiosa disso, sabe, deve ser bem, né? Do tipo, cara, eu mexo agora aqui, eu mexo para trás e para frente e para os lados. Então eu mexo em todas as esferas. Eu quero me perdoar da minha mãe, aqui agora comigo, para todas as dimensões, para frente e para trás. É incrível. É incrível. Graças pela tua fala. Gratidão, viu? Muito emocionada aqui. Obrigada, Ingrid. Obrigada, Alecrim. Agora eu passo a palavra para Laura. Oi, Alecrim. Estão me ouvindo? Sim? Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Uhum. Alecrim, na tua fala, eu me recordei de uma situação que eu passei mais ou menos há uns 20 anos atrás. Uhum. A praia de Quatro Ilhas, no estado de Santa Catarina, ela é uma baía. Conhece ali? Conheço. Então, ela tem aquela ponta lá dos surfistas, que eu fiz algumas aulas com professores, com guia, tudo certinho, lá na hora da aula. Mas depois eu pegava o meu mori e vinha para aquela parte da baía, bem ali do lado do camping, que era mais suave, mais lento, né, para as ondas do mar, para eu poder exercitar, mas com o mori. O que aconteceu? Eu fiz uma comparação com a tua fala com a vida da gente. Eu esperei uma onda legal, as crianças tudo indo, né? Qualquer um dia as crianças indo, e eu esperando uma onda legal, né? Para eu trabalhar o meu equilíbrio no corpo, aquelas coisas de professor de educação física. E eu olhei uma onda se formando e disse, essa dá para ir, porque tinha bastante água lá na beira da praia, então eu ia deslizar, né?
peguei a onda que iria me levar para a beira da praia, e o que acontece? Acontece o refluxo. Então, aconteceu assim, ó, eu na água em cima, subi. Quando eu subi, o Mori fez isso aqui, e eu caí no seco. Quando eu caí no seco, eu rolei. Veio salva-vidas, 2 salva-vidas correndo, porque eu era a única adulta no meio daquela pesada toda. E as crianças rolavam e saíam, né? Aí tu me vês fazer a comparação. Eu caí, consegui levantar, o salva-vidas me falou assim, a senhora está bem? Olha, eu não sei como, mas eu estou bem. Ontem aconteceu exatamente isso, e uma pessoa quebrou as 2 pernas. Agora, a tua fala me fez lembrar uma situação, como o adulto se torna rígido. Porque em algum momento eu conectei com a minha criança, que ela é muito livre, ela é muito sapeca, e eu não sei como meu corpo se tornou flexível e eu não me quebrei. Bom, os meus filhos, na época, estavam acho que com uns 17, 18 anos, vieram correndo, mãe, tu é maluca, mãe, tu não tem que fazer isso, mas não sei o que, eu vou continuar fazendo isso. Aí eu me dei conta como os personagens que a gente vai assumindo profissionalmente, como mãe, como marido, como esposa, como nos torna rígidos também no nosso interior, porque a sociedade exige de ti, né? Como? Então, eu fiz essa comparação contigo, agora com a tua fala, que eu tenho medo de ondas, eu tenho medo da onda, eu não tenho medo da água, eu tenho medo da quantidade de emoção que vem muito intensa. E aí essa tua fala me fez lembrar como a gente é fluidez eternamente e se torna rigidez. Isso é consciência, né? Porque, de alguma forma, a minha consciência da criança surgiu ali e eu não fiquei rígida, porque eu era para ter machucado muito feio. Então, como a fala, quando a gente tem a calma de revisar e passar por algumas escolas, mas pegar um conteúdo de cada uma e te tornando flexível, é que faz a consciência se ampliar. Então, eu me lembrei disso agora, porque, assim, coisa bonita isso, a gente ter passado por essas experiências e estar aqui, querendo continuar a fluir, né? Então, muito obrigada, meu querido, por ter me ouvido. Graças, Laura, pela sua partilha. E é isso mesmo, né? Ondas diversas, quantidade de água, pouca água, grande água e esses imprevistos, né? Você leu um mar, você escolheu. Sorte é o teu histórico, talvez, também, né? De ter experimentado ali o outro cantinho, sessões, aí foi lá. Então, teve um preparatório também, mas essa tua fala de somos água, às vezes nos vemos tão rígidos, né? A rigidez, ela tem o seu papel, né? Ela nos auxilia muito a ser resistência, quando precisamos ser resistência, né? Então, esse ser rocha mesmo, né? Mas que a gente possa dar lugar à água, para que ela possa suavizar essa rocha também. Então, agradeço a tua partilha aí por esse caldo, essa vaca que você levou, como a gente fala aqui na praia, no mar. Ganhou uma vaca. E pôde saborear o gostinho dela depois. E não te fez parar, né? Isso aí. Obrigada, Laura. Obrigada, Alecrim. Lembrando que a gente tem 3 minutinhos, tá certo, para fala. Aí tem uma perguntinha aqui da Eugênia Felício. Qual é a diferença do ar e do éter? Sempre me confundi. Tá sem áudio, Alecrim. Você tá sem áudio. Tá desligado. Perdão. Pronto. Graças, Rênia. Então, o ar, ele tem a ver com o movimento. E o éter, ele tem a ver com o espaço, ou seja, com essa possibilidade de ocupação, né? O próprio espaço em si, então esse espaço que costura eu e vocês, e cada um de nós, e o movimento, a brisa, que pode vir como uma tormenta ou como uma brisa, o ar. Então o ar, ele é esse movimento, e o espaço é esse que preenche os espaços do movimento. Né? Então tem essa relação diferente, é como se tipo tem as paredes do pulmão, tem o espaço
entre as paredes internas e tem o ar que vem e preenche o espaço. Deu para sacar? Então, a gente tem esse estado que nos acompanha de movimento e tem esse estado que é habitar o espaço. Habitar o espaço interno, habitar o externo. O espaço entre nós e os outros, né? É isso. Muito obrigada, Alecrim. Obrigada também, Eugênio, pela sua pergunta. Agora eu passo para a Juliana, só antes explicando que depois da Ju, aí a gente começa com a professora Lise, e depois a gente vai ter mais um espaço para fala, tá bom? Você, Ju. Então, tá me ouvindo? Estamos. Ai, linda, obrigada. Oi, Alecrim, meu amor. Você me trouxe tanta esperança. Nossa, que bacana. Sabe que eu aqui nesse grupo estou sempre aprendendo muito, né? Tem umas experiências, sabe, Alecrim, que a gente passa assim e que são muito marcantes nas nossas vidas, né? Eu costumo pegar essas experiências e tentar aprofundá-las. Tem uma experiência que eu tenho, uma astrologia, eu tenho 30 anos de astrologia, e que ela me faz crescer muito, sabe? Porque nos momentos da minha vida, assim como é nesse momento que você está falando agora, a gente é capaz de se desprender. Eu acho que as palavras, sabe, Alecrim, elas têm milhares de significados e a gente nem consegue alcançar o tamanho de significados que elas têm. Uma constelação tem milhares de significados, eu acho que a gente também não consegue alcançar tudo. Na astrologia, eu aprendi muita coisa, e uma delas é não rotular, porque o conhecimento ele não é rotulante. Rotulante é aquele que usa o conhecimento. Aquele que usa as palavras são capazes de rotular. Aqueles que observam no outro a possibilidade da pessoa ser aquilo é o rotulador. Eu tenho trabalhado toda essa minha vida, esses 30 anos, com pessoas muito rotuladas, porque nós pertencemos a uma sociedade extremamente rotulante. E você me permite essa liberdade, que é exatamente a liberdade que eu encontro quando você, no sutil, me traz o respirar o ar e sentir essa liberdade de apenas sentir e saber da existência e saber que aquilo está ali, porque aquilo não tem nome. Quando você respira e você sente o cheiro daquela comida maravilhosa, e você sente alguma coisa que é seu estado e a sua percepção do ser, aquilo não tem nome. E o nome é rotulador, mas sem o nome a gente não consegue viver. Então, isso tem uma dialética, é interessantíssimo isso. Eu queria dizer também, a minha voz começa a sumir. Eu queria dizer também que você não só traz isso com intensidade, como atina a minha ignorância. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta da minha ignorância. Porque a minha ignorância ela é algo que eu ainda não aprendi. Mas eu quero deixar de ser ignorância e você traz isso. Ignorante, você traz isso para mim. Um beijo no coração. Oh, graças pela tua partilha lindíssima, Ju. Eu vibrei aqui quando você falou, porque eu já tinha te ouvido em outros momentos, sobre essa ausência de rótulos, né? Sobre essa expansão, sobre esse viver. Astrologia desdobrado, né? Então, honro também a tua missão aí. Muito grato. Então, passamos a bola para a Lise. Graças, Juju. Valeu, Rênia. Beijo, lindo. Obrigada, Gil. Obrigada, Alecrim. Você, Alecrim. professora Lise. Obrigada. Alecrim, eu sei que você tem um trabalho que você está começando e eu gostaria de lhe perguntar se você poderia divulgar esse trabalho para os membros aqui desse grupo, né? São pessoas tão sensíveis e eu acho que talvez elas ficassem interessadas.
Agradeço, Lise. Então, para quem precisa, né, de um grupo de autoconhecimento, começa amanhã um laboratório comigo, são 8 encontros, dividido em 2 módulos, cada módulo 4 encontros. Então, é um encontro semanal, são 2 horinhas comigo, e eu vou acompanhando vocês, tanto trazendo esse conhecimento do Ayurveda fora da caixa, e para a vida prática de todo dia, quanto o cuidado particular para cada um como terapeuta, né, como cuidador. Então, ele vai acontecer, se tiver depois interesse em maiores informações, né? Pode entrar no site, ou pode me perguntar depois em inbox, ou por aqui, ou pelo grupo. Tem no meu Instagram também, no link. Agradeço a oportunidade, Lise. Tem aulas de yoga comigo regulares também pelo Zoom, aqui, que eu posso cuidar de vocês à distância. Enfim, tem aí uns trabalhinhos, e tá só aí o sopro dado. Graças, Lise, pela abertura. Desligado, professora Lise. Agora deu certo. Alguém mais quer falar? Eu vi uma coisinha aqui no chat, a Lu quer falar? Era uma perguntinha dela. Desculpa, Lu, não tinha visto sua pergunta mesmo, passou aqui, eu não vi. Eu vou ler então, tá bom? Alecrim, essa semana eu estava assistindo um vídeo de EQM, em que um entrevistado, que era professor, falava sobre o chamado que recebeu do outro lado do túnel, para que ele formasse um grupo de cabala para iluminar a vida dos seus alunos e de todos quantos ele convivesse. Como você vê esse conhecimento da cabala no caminho da iluminação? Pergunta da Lu Martins. Eu não tenho como falar com propriedade sobre a cabala, porque o meu conhecimento é muito raso, né? O que eu questiono é a atitude do professor, enquanto usar, se foi assim dito, né? A possibilidade de iluminar, né, o caminho da iluminação, ou direcionar, porque isso é questionável, né? O quanto que os professores garantem estados a serem alcançados. Isso é muito questionável. Então, assim, quando tiver algum professor que não foi dessa maneira que ele colocou, né, Lu? Mas questionem, né? Porque é muito particular, cada um tem um histórico e não tem como a gente garantir que o outro acesse algo não ser por si mesmo, né? Então, eu não posso embutir um chip nas pessoas, né? De um conhecimento específico. Mas se o uso da cabala para usar, né, vai ser usado para auxiliar você no seu processo, né, de autoconhecimento, eu acho que é super bem-vindo, né? Pelas poucas coisas que eu ouvi e li sobre Cabala, tem uma profundidade, tem uma maestria, né, nesse conhecimento, mas não poderia te iluminar essa questão sobre Cabala especificamente. Deixa eu só dar mais um pouco de informação sobre o vídeo, né? Eu assisto vários vídeos de EQM, porque já tive uma experiência parecida, e isso me chama muita atenção, né? Eu tenho como descoberta e como aprofundamento no assunto também. E no vídeo desse professor, ele era professor de física, ele era professor de matemática, ele tinha uma experiência com os números, né? Que a gente sabe que a Cabala, ela usa também a matemática, né? Porque a matemática também ela fala do todo, do uno, do universo como um todo, né? E que tudo está contido, né? A matemática usa muito isso, né? Dos conjuntos, do que está contido, do que contém. Eu acho que é uma referência bem de unidade, né? De uno. E na experiência dele, ele teve um problema de saúde muito sério e foi para o hospital, e nessa experiência de quase morte, ele encontrou com um amigo que já tinha partido, que esse amigo sabia do interesse dele de entrar nessa área, né, mais, digamos, esotérica, ou humanista, essa coisa toda. E usar os conhecimentos que ele já trazia, né, sobre a matemática. E nessa experiência de quase morte, foi essa pessoa que ele encontrou do outro lado do túnel, né, ele viu muitas coisas também, bem interessantes,
mas esse amigo, marcadamente, ele disse, ative a sua vontade, ative o seu interesse de construir um grupo de estudo e que você use a cabala, porque a cabala você já tem o conhecimento da matemática, né? E como ele procurava muito esse conhecimento espiritual também, isso era o que o amigo dele dizia, a hora era aquela. Porque senão, na próxima vez que ele passasse mal, né, que ele estava à beira realmente da morte, ele não ficaria mais aqui. Então, ele teria que voltar para cumprir essa missão. E no outro vídeo de AQM, Bem são que eu não 2 sei vídeos bem o que tu extensos, podes posso fazer. até postar depois aqui, ele fala que ficou postergando criar esse grupo, porque tinha muita atividade para fazer, e ele passou mal de novo. E ele lembrou disso, né, de que foi chamado para criar esse grupo. E pronto, aí ele largou tudo que fazia, era professor universitário, tudo, e criou um grupo de Kabbalah, que hoje é a atividade principal da vida dele, e aí tem um vídeo ele falando sobre isso, eu posso depois postar para vocês aqui. E eu já tinha interesse na Kabbalah, né, então eu fiquei, poxa, vou aproveitar o Alecrim para perguntar o que ele acha disso. Obrigada, viu? Gratidão por essa aula linda, você está iluminando a gente, viu? Rênia, passamos para a Lise, eu coloco alguma coisa a mais? Deixo para depois? Você fica à vontade, Alecrim. Se você quiser comentar. Quer falar? Só comentar sobre essa questão, né, da experiência do professor e a subjetividade dentro disso, né, assim, que é questionável, que ultrapassa a nossa mão, né, aonde a gente consegue alcançar, né, e aí o que eu trouxe de conhecimento também tem a ver com esse palpável a todos nós, né, e com esse não palpável a todos nós, respeitando a experiência de cada um. O que você traz, assim, né, contextualizando essa ideia, é questionável o que ele experimentou, só ele pode saber mesmo, né? E ele se alinhar com essa experiência, né? Então, com os sinais dele, se ele está alinhado com isso, que lindo, que seja incrível, né, o processo dele e dos que vão junto com ele. Agradeço, Lu, pela explanação depois. Obrigada, Lu. Obrigada, Alecrim. Agora eu passo a palavra para a professora Lise. Obrigada, Lu, Alecrim. Eu escrevi umas coisinhas para ti. Posso? Vida simples. Ciência e espiritualidade de mãos dadas em inteireza. Todos somos conectados. Vida simples. Oportunidade. Meio, corpo e mente. Diálogo constante e permanente, ainda que eu não queira ver. Vida de todo dia. Panos de fundo relacionados. Conteúdos que nos acompanham. Onde começamos? Parar e se ver. Vontade e impulso. Obstáculo? O que ele me indica? Sensações diversas e o porquê delas. O desencaixe perfeito. A vida em plenitude acontecendo no agora. Palavras entoadas levando a visitar lugares, buscando sintonia. Danças pulmonares de corpo inteiro, em sanga, família. Comunicação para além, presença mesmo na ausência. Somos um mar de presenças no grande oceano. Somos diluição no todo transdisciplinar. Lugar que somos um. Aquilo que somos é consciência, a voz que ecoa, estado de presença. A prática do autoconhecimento transcende cenários, construção e reconstrução permanente. Jardim sensorial de presença a partir da água, do vento, da pedra, do ar, do fogo. Reunião, diálogo constante, dar-se conta de si, dança de contrários proporcionando vida. Sim e não, qual é a medida? Encontro com o lugar encaixado. O cotidiano mostra essa vivência, virar mundo,
virar rede, tensionar, afrouxar. Pura adequação quando me escuto, virando sentir na inteireza. Vida espiritualizada sem purpurina, ao alcance da mão. Estar comigo visceralmente, viver iluminado pela consciência. Corpo sutil e denso juntos, céu, concreto, terra e árvores. Como lidar com o que se tem? Concreto interno precisa de espaço, mudanças exigem novas danças. Somos reflexos de muitos signos, horóscopos pairando no universo, nos fazendo ser. Estar aquoso, quente, frio, sem para sempre. Tentar o sonho em choque com a realidade, uma frustração. Estar dilatado, mais consciente, nunca ser o estar. Nunca ser o estar. Ser a consciência que ilumina todos os estados. Esse legado é nosso e se firma pelo diálogo interno, afinando o ser a cada estar. Mesmo desconectado, a consciência existe. O vazio é cheio de presença. Nada está perdido. Redenção. Pensamento, sensação, intuição, corpo, movimento da energia vital, estado de argila, sutil e denso na palma da mão. O ar, movimento escapando pelos dedos, pura inspiração, ecos que vêm de longe. E o éter, espaço de pura transcendência. Somos ou estamos natureza, diluídos em Sati Ananda. Muito obrigada por todo esse conhecimento. Namastê. Que lindo, Lise. Você emociona, né, nega? Que bênção a gente te ter como uma grande costura da nossa família. Uma honra nossa. Agradeço. Muito obrigada. Valeu, pelas gente. Palavras generosas, viu? Você que inspira, né?